boa noite, meu povo. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa aula semanal de número 5. Lembrando que essas aulas acontecem toda terça-feira, às 19 horas, e elas são exclusivas para quem já é líder e que quer acelerar a carreira, conquistar um salário mais alto no corporativo. Se você tem esse objetivo, então fica aqui, que você vai aprender muito conteúdo na veia e direto ao ponto. E na aula de hoje nós vamos falar como você, que já é líder, pode criar uma big entrega de alto impacto para o seu chefe. E você vai entender o que é essa big entrega, qual a vantagem que ela tem. E no final eu vou te falar como essa big entrega, ela pode te trazer um salário mais alto, exatamente isso, tá? Então, para vocês acompanharem melhor essa aula, eu vou compartilhar com vocês agora na tela a apresentação, o mapa mental que vai nos dar o direcionamento ao longo da nossa aula. E no final você pode receber esse material 100% gratuito para você. Então fica aqui, acompanhe até o final que eu vou te mostrar, para além disso tudo, como você pode ter acesso a esse material. Então, na aula de hoje, nós vamos entender quais são as 6 camadas para você, líder, criar uma big entrega, uma entrega de alto impacto para o seu chefe. Mas antes disso, nós vamos passar pela primeira camada, e nessa primeira camada, nós precisamos refletir um pouquinho e eu queria entender de você. Quem aqui já passou por isso, né? Que já entregou um resultado e que ninguém percebeu? Você trabalhou muito para construir determinado resultado e, no final das contas, isso passou por despercebido. Né? Aquele resultado ali não gerou o impacto que você desejava. No final das contas, talvez você nem recebeu um obrigado. E pode ser também que, no final, você tenha resolvido um problema enorme. Quem aqui não tem problema para resolver na gestão? Conta para mim. Então, resolveu um problema enorme, mas no final o crédito foi para outra pessoa. E você nem sequer teve o muito obrigado. Parabéns pela entrega. Ou você já deu tudo de si. Foi aos sábados, ficou até tarde na empresa, trabalhou feriado, dia santo, para um projeto específico, e o seu chefe tratou isso como se fosse uma obrigação sua. Não fez mais nada além do que sua obrigação. Então, e se você passou pelo menos por 2 situações como essa aula é para você. Então, fica aqui que nós vamos hoje mergulhar como você vai resolver esses problemas em uma única aula. Na segunda camada, nós vamos entender um pouquinho quais são os vilões dessa big entrega. Adriano, existe vilão? Claro que existe. Quando você trabalha muito e outra pessoa recebe o crédito por você, isso é um dos vilões. E, por exemplo, quando você trabalha muito, mas que não é promovida, quando você trabalha muito, já está há alguns anos na mesma função e que mesmo assim o teu salário ele permanece inalterado ou recebendo apenas aquele reajuste mínimo da lei, então isso também é um vilão da sua big entrega. Mas para iniciarmos essa segunda camada, a gente precisa entender que uma entrega invisível, ela acontece quando você trabalha muito e que você entrega, mas não aparece para quem decide aumentos e promoções. Então, veja só, não adianta você fazer um movimento, um trabalho muito estratégico, se quem decide o aumento, quem te dá aumento, não vê isso. Porque você vai continuar sendo invisível para esse tipo de pessoa, que a gente chama de decisores. Quem são os decisores dentro da empresa? Podem ser gerentes, né? Gerentes possuem esse poder de decisão para autorizar alguns aumentos salariais, ou a própria diretoria também, se você se relaciona direto com a sua diretoria, então ele é um decisor, é uma pessoa estratégica que você precisa mostrar os seus resultados para isso, porque no final das contas é quem caneta
o aprovado na sua solicitação. Erroneamente, algumas pessoas acreditam que quem aprova aumentos salariais são os RHs. Não é, e eu te digo com propriedade. RH só aprova aumento da própria equipe do RH. Quem decide aumento é a diretoria, é a chefia daquela área. Não é para o RH que você tem que mostrar as suas entregas, é para o seu gestor direto, quem decide aumentos salariais. E quando você trabalha muito, mas a entrega não aparece, a sensação é de que você está correndo numa esteira, numa velocidade nível hard, e você se sente cansado o tempo todo, cansado ou cansada o tempo todo. E que esse retorno, ele não vem. Você sente uma exaustão, um sentimento de infelicidade, um sentimento de esgotamento mental, e você até se questiona o porquê que está sentindo isso. Mas, na grande verdade, é porque a tua entrega, ela permanece invisível. Um outro grande vilão de uma big entrega é quando você tem a desvalorização. Adriano, o que é essa desvalorização? Como eu posso perceber a desvalorização no meu dia a dia? Eu vou te citar duas situações. Primeiro, é quando a tua entrega é vista como parte da obrigação. Então, por exemplo, você até abraçou um projeto, abraçou uma ideia nova, abraçou um trabalho que nem era seu, porque você até achou interessante estar envolvida naquele trabalho, mas que na grande verdade você até fez parte daquilo, mas você não soube comunicar. As pessoas não notaram que você teve autoria naquela entrega, então você tem um sentimento de desvalorização, porque não gerou nem reconhecimento e nem impacto no seu salário. Olha só que loucura. Hoje eu recebi uma pergunta que era assim: Adriano, o porquê que as pessoas, existem ainda pessoas que são babões, né, dentro da empresa, aquelas pessoas que puxa saco, que faz o mimimi. Ela está tentando, o puxa-saco, ele está tentando, na grande verdade, ser reconhecido. Mostrar que ele tem um posicionamento, só que ele mostra da pior forma, porque ele não tem a inteligência de posicionamento e a gente enxerga isso como um puxa-saco, como um babão, né? Então, qual é o resultado? Você se sente frustrado novamente, a tua motivação, Adriana, eu não acredito em motivação, tudo bem, o teu ânimo, né? Você não tem mais aquele pique, aquela vontade de ir para a empresa, e você tem até, muitas das vezes, o sentimento de que eu preciso mudar, eu preciso trocar o CNPJ, eu preciso sair dessa realidade onde eu não sou reconhecido, reconhecida, porque na grande verdade, a tua entrega, ela já pode até ser uma grande entrega, mas que alguém não está vendo, e se alguém não vê, essa entrega ela fica desvalorizada. Existe uma terceira camada ainda dentro desses vilões, que é a desvalorização parte 2, que é quando você entrega, mas não consegue comunicar o valor daquilo. Adriano, mas na primeira desvalorização, é uma desvalorização porque você até fez parte de um trabalho grande, você até fez parte de um trabalho estratégico, mas você não soube comunicar isso de forma estratégica. Por quê? Porque você não tem narrativa, você não soube contar essa história, você não soube pegar os números a seu favor e vender isso para o seu chefe, então o impacto ele se perdeu daquela entrega. E o resultado? Frustração, queda da motivação e, novamente, a vontade de trocar de empresa como fonte de solução para o problema. E é exatamente por isso que nós estamos nessa aula hoje, porque você precisa entender que existe uma big entrega e eu vou te ensinar como você faz isso, tá? Para justamente resolver o problema. Qual é o problema, Adriano? Não adianta trabalhar duro, porque o que te leva para o próximo nível são 4 coisas. Primeiro, você precisa fazer a entrega certa. Segundo, no momento certo. Terceiro, você precisa saber qual visibilidade você quer gerar com aquela entrega. E quarto e último, e não menos importante, para a pessoa certa. Não adianta você fazer um trabalho muito duro, um trabalho muito inteligente, muito estratégico, se aquele trabalho vai ser visto por uma pessoa errada. Vou te dar uma dica. Uma pessoa errada.
seria o teu parceiro que quer muito ocupar um próximo nível. Eu vou te dar um exemplo que foi o seguinte. Eu acompanhei o caso de uma coordenadora, e essa coordenadora, ela tinha uma pá. Era uma empresa grande, não vou falar o segmento para não ter identificação, mas que pelo tamanho da empresa, era uma multinacional, é uma multinacional, e existiam duas coordenadoras da mesma área. O que acontece é que existia uma possibilidade para uma gerência da área, porque o gestor ele estava sendo transferido para uma regional, para uma outra filial, na verdade. E essa vaga surgiu. Só que na cabeça dessa coordenadora, quem seria promovido seria quem teria mais tempo de casa. Só que na grande verdade, a ordem foi inversa. Por quê? Porque essa coordenadora, junto comigo, ela me procurou e disse: Adriano, vamos ver como eu consigo trabalhar, vamos entender como eu posso ser uma potencial concorrente para essa vaga. E a gente fez justamente uma big entrega. E pasmem, ela conseguiu a posição de gerente mesmo com 1 ano de casa. Então, só para vocês entenderem na prática como funciona a big entrega nesse sentido, tá? Passando aqui para a terceira camada, nós vamos agora para uma camada onde nós já adentramos no que é uma big entrega. Deixa eu tomar um pouco de água, ao vivo é assim mesmo. Uma big entrega, a definição. Nada mais é do que uma entrega que vai além da descrição do seu cargo. É algo que não está no dia a dia, não é algo rotineiro que você faça. É algo que você até pode pegar algum elemento, alguma informação, algum insumo do seu dia a dia para você fazer uma lapidação dessa entrega. Mas uma big entrega, na grande verdade, para o impacto que nós queremos gerar, fica até o final dessa aula que você vai entender qual o impacto disso, porque você vai ser contemplada com essa big entrega também. Tem que ter um impacto financeiro para a empresa. E quando eu falo impacto financeiro, eu falo nas 3 dimensões. Primeiro, o seu chefe ele precisa enxergar nessa grande entrega que você vai fazer uma redução de custos. Exatamente. Você precisa pensar dentro da sua área hoje o que você consegue reduzir como custos ou algo que aumente a receita da empresa. Se você trabalha, por exemplo, numa área comercial, fica muito mais simples para você entender uma entrega capaz de aumentar a receita da empresa. E terceiro, um ganho na eficiência operacional. Esse aqui está muito mais relacionado na tua operação no dia a dia, no teu time, como você vai melhorar aquela operação para reduzir o tempo, por exemplo, de uma entrega. Então, quando a gente fala de uma big entrega, ela tem que ter obrigatoriamente impacto financeiro nessas 3 possibilidades que eu acabei de apresentar para vocês. E ela precisa ser percebida pela diretoria. Não adianta você fazer uma entrega e o seu gerente, ele entendeu o valor daquela entrega, mas o que vai acontecer se a diretoria não enxergar que aquilo foi você que fez? O seu gerente, ele vai se empoderar daquele resultado e ele vai buscar méritos dele. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei dentro do corporativo. Eu fiz uma grande entrega e quem na época tomou os méritos, inclusive foi promovida foi gratificada, na verdade, por essa grande entrega que eu tinha elaborado na época. Então, não adianta você fazer esse grande trabalho se a diretoria não conseguir enxergar ele também, tá? Não que você vá fazer esse trabalho escondido do seu chefe, mas a diretoria precisa entender que foi você o criador, a criadora dessa entrega. E falando como construir, né? Eu já expliquei para vocês o que é, agora eu vou ensinar na prática como você vai construir essa big entrega. Então, primeiro passo, você precisa escolher o foco estratégico. Onde eu vou atacar? Por onde eu vou começar a produzir essa big entrega? Você precisa entender onde, né, e o que mais dói para o seu chefe hoje, para o dono da empresa que você está. O que mais dói, o que mais incomoda nesse chefe?
tá? Identificar se a dor está em custos, receita ou eficiência. Você primeiro vai saber o que mais dói, depois você vai classificar essa dor em 3 categorias: custos, receita ou eficiência. Se é um problema de alto custo, se é um problema de baixa entrada no caixa, ou se é um problema de eficiência operacional, um gargalo operacional. E como você vai descobrir isso? Existem 2 caminhos. O primeiro é analisar as últimas reuniões que você participou. Nessa reunião, com certeza, deve ter sido cogitado vários problemas, e problemas antigos que se repetem e que ainda não existe uma solução para ele. Então, você vai descobrir quais são esses problemas, essas dores da sua área, tá? Porque é algo que você pode aprimorar, que você pode criar, que você pode desenvolver. Segundo, você também pode identificar uma potencial big entrega através dos relatórios internos, ou, por exemplo, dos indicadores da sua área. Adriano, eu não tenho indicador da sua área, então, eu não tenho indicador da minha área, então comece a criar ainda hoje. Anote aí o que o seu chefe, o que o dono da empresa mais te pede para que você transforme isso num indicador já de alta performance, um indicador estratégico, já pautado nesses 3 pilares de custo, receita ou eficiência. Segundo ponto, como construir uma big entrega na prática. Você vai mapear as informações de ouro. Quais são as informações de ouro? São os números da sua área. Quais são os números da área? Repito, quais são os custos atuais? Por exemplo, por muitos anos, eu trabalhei, por 12 anos, na verdade, na área de RH. Então, eu tinha sempre um custo de pessoal a olho, né, a gestão à vista, porque isso era um custo que a diretoria sempre me pedia. Então, qual o custo da sua área que você consegue mapear hoje? Quais são as metas de receita? Adriana, a minha área não tem receita para a empresa. Tudo bem. Como você pode reduzir os custos, então, da sua área? Porque se você reduz custos, automaticamente você aumenta a liquidez da empresa e não a receita propriamente dito. Mas isso já vai alegrar o decisor da empresa. E também a produtividade, né? Os números da sua área. Como é que está o lead time das suas entregas? O que é o lead time? É o tempo que você demora para efetuar as entregas. Então, quando você também para analisar a produtividade, você consegue mapear uma informação de ouro. Por exemplo, Adriano, eu preciso realizar uma entrega na minha área e essa entrega eu demoro 5 dias. Beleza. Tem como a gente encurtar esse período para 3 dias? Sendo eficiente e eficaz, mantendo a qualidade dessa entrega? Quando você faz isso, você aumenta a produtividade e você consegue também obter o mesmo resultado de uma big entrega. Partindo para um ponto 3, e muito importante e estratégico, é o histórico. O que é o histórico? Isso aqui é muito interessante, porque às vezes você não tem números na área anterior e você nem sabe por onde atacar. Mas quando você tem histórico, é o que alguém já tentou fazer, mas a empresa até já investiu, mas que não houve êxito. Então, quando o histórico, por exemplo, quando você até consegue pensar numa solução e você diz assim, nossa, por que a empresa ainda usa esse software arcaico que não consegue, por exemplo, ter menos cliques para conseguir concluir uma operação? Ou quando, por exemplo, você olha o histórico e diz assim, alguém já tentou mudar isso na minha área e não conseguiu. Então, você está diante de um desafio, não é de um problema. E se você encontrar a solução, provavelmente você vai aumentar a sua credibilidade e vai conseguir o objetivo que nós desejamos ao final dessa big entrega. Quarto ponto é o impacto esperado. Adriano, por que eu preciso construir uma big entrega na prática? Porque você precisa, primeiro, entender que uma big entrega é algo que não é convencional, é fora da curva. Mas e qual seria a diferença se esse problema fosse resolvido? Imagina só que tem um problema na sua área que ninguém ainda conseguiu resolver, nem mesmo você.
E isso é natural. Agora, imagina a diferença se esse problema fosse resolvido por você. Ai, Adriano, mas eu não tenho ânimo de resolver isso, porque no final das contas eu nem vou ser contemplada, nem como obrigado, e nem com visto, nem com uma gratificação, porque isso não faz parte da política da empresa, eu sei. E é por isso que eu quero que você continue aqui e fique até o final, que eu vou te mostrar que a gente vai inverter o jogo, tá? Um exemplo, uma economia de X mil reais ou um aumento de Y clientes. Quando você mostra isso para o dono, ele para automaticamente o que ele está fazendo para olhar. Quando você inicia a reunião assim, chefe, eu consegui uma economia de... Ele já parou, já focou em você. Porque quando você fala palavra mágica, economia, quando você fala aumento de clientes, ele brilha o olho. Ou quando você fala, por exemplo, eu reduzi em 3 dias a entrega de determinado produto. Ou eu reduzi em X dias, em Z dias, uma determinada demanda de um projeto específico da minha área. Ele já aumenta a credibilidade automaticamente com você. E o impacto esperado de uma big entrega é justamente que você possa fazer um comparativo, que você tenha métricas numéricas que te permita comparar como estava e como ficou depois dessa sua grande entrega. Você também precisa mostrar que essa sua entrega, ela teve uma economia para a empresa ou ela trouxe um ganho projetado. E você também precisa oferecer benefícios adicionais. Eu vou até acrescentar aqui agora, benefícios adicionais, adicionando o seu chefe no circuito. Adriano, como assim? Você vai aqui cultivar o ego do seu chefe, porque ele vai querer também compartilhar dessa conquista com você. Quando você apresenta, por exemplo, uma economia de, como eu já apresentei por uma empresa que eu passei, uma economia de quase R$ 500 mil em impostos que a empresa pagava. E quando eu mostrei isso para o meu chefe, eu disse que isso era uma conquista nossa, minha e dele. E quando eu faço isso, eu adiciono ele também. No circuito, eu estou colocando um benefício na minha entrega. Por quê? Porque eu estou agora com um aliado que vai me ajudar nesse processo de aprovação, de implementação e de defesa do próximo passo que nós vamos dar agora. Nós vamos agora para a quinta camada, onde nós vamos para os ritos finais dessa big entrega. Primeira coisa, você precisa escolher qual o melhor momento. Não é toda hora, não é todo o momento que você precisa apresentar. Você precisa escolher, depois que estiver pronta essa sua entrega, você precisa entender quando a maré vai estar a favor e quando os ventos vão estar soprando a favor daquele momento de apresentação, porque o momento ele é decisivo. Se você não para analisar essa variável, ela pode colocar todo o seu trabalho em evidência. Você quer um exemplo? Eu vou te citar um. Certo dia eu tinha preparado uma big entrega para o meu chefe, para o meu diretor, só que ele estava num dia onde tinha brigado com a esposa. Então, naquele dia, ele não queria ouvir aquilo que o que eu falava. Eu só entendi depois. Por quê? Porque a esposa chegou na empresa, me chamou para conversar e tinha dito que eles tinham discutido ontem à noite. Então, veja só, não adianta você inverter o processo, porque você vai não atingir o resultado esperado. Você precisa também criar uma narrativa. E quando eu falo em narrativa, você precisa, por exemplo, vender uva para quem quer comprar uva. Quem não quer comprar uva nem vai ouvir o que você está falando, essa é a grande verdade. Então, você já parou para pensar que, às vezes, na sua área, no seu setor, você está vendendo uma coisa, mas, na grande verdade, o dono ele nem quer aquilo ali que você está falando? Ele nem quer comprar aquilo que você está
mencionando? Então, criar uma narrativa personalizada para a realidade que você enfrenta hoje. E você precisa usar materiais visuais sofisticados, inclusive. O material, ele é o envelope de toda essa sua entrega. Então, não adianta você preparar uma big entrega e você não ter um material de qualidade. Isso vai empobrecer aquele material que você preparou com tanto esforço, com tanta estratégia e com tanta intencionalidade. Então, esse material, ele precisa ser dividido em 3 categorias. Primeiro, existe um material de apresentação. O que seria um material de apresentação dessa big entrega? É um material que eu estou agora reproduzindo para vocês. Eu me utilizo de mapa mental para fazer a apresentação das minhas aulas. Mas claro que numa big entrega você vai precisar, por exemplo, de um PowerPoint, de uma apresentação no Canva muito mais bem elaborada, com um design mais sofisticado, justamente para dar uma roupagem diferente para aquela entrega. Segundo também, e aqui eu vou enfatizar a questão do apresentado. E por quê? Porque esse material ele não pode só ser enviado para o seu gestor. Ele precisa primeiro ser apresentado para posteriormente ser enviado para eles através de e-mail, enfim. 90% das empresas usam o e-mail como um dos canais de tramitação, de circulação de documentação, né? Então, primeiro você apresenta, depois você envia. Não inverta a ordem, tá? E se tiver todo mundo presencial, é interessante que você entregue também uma cópia de alguma coisa física, tá? Nós ainda somos do papel. O papel, ele transmite confiança. O papel, ele ainda é bem quisto dentro das organizações, né? Um papel, por exemplo, muito bem elaborado, uma impressão muito bem feita, isso vai agregar valor ainda mais à apresentação. Lembrando que a entrega física, ela é opcional. Desculpa, voltei. Quarto, você precisa validar tudo que você fez com alguém de sua confiança. Preferencialmente, alguém que entenda daquilo, alguém que vá corrigir algumas falhas que você tenha, porventura, e é natural, quando você elabora um trabalho de grande complexidade, é natural que você deixe algumas coisas fora do lugar, e quando você faz essa validação, que você aprimora, você aumenta a qualidade do material que ali você vai apresentar. Você corrige muito mesmo antes do seu chefe, por exemplo, na reunião dizer, mas esse número não está correto, essa informação ela não está precisa. De onde você tirou isso, né? Aquela sabatina que é natural acontecer em reuniões quando os resultados envolvem números. E você também precisa treinar. O treino, ele traz confiança e assertividade. Quando você estiver com a apresentação pronta, corrigida das possíveis falhas, aprimorada, e aí o aprimorada são quantas vezes for necessária para que fique uma versão pronta, final, aprovada, para que não exista margem de baixa credibilidade ou de reprovação daquela big entrega. Então, quando você treina com uma pessoa da sua confiança, você aumenta o nível de assertividade daquela entrega do seu produto final, que é uma big entrega. Mas eu também quero mostrar para vocês aqui a sexta e última camada, para nós finalizarmos essa aula. Mas antes de mostrar a sexta e última camada, eu vou compartilhar aqui com vocês, já no bate-papo, o link do NPS, da aula de hoje. Adriano, o que é o NPS? O NPS é uma pesquisa de satisfação que leva 1 minuto, exatamente isso que você ouviu, 1 minuto, e você vai, no final desse NPS, obter uma cópia do material que eu estou compartilhando agora em tela com você. Então, vou compartilhar agora aqui no bate-papo.
E peço que vocês respondam. E a gente vai para a sexta e última camada. Adriano, que camada é essa? Vocês vão já entender onde, inclusive, essa camada respinga, reflete no teu salário, no teu contra-cheque. Big entregas que viraram promoção. Na grande verdade é para isso, né, meu povo, que vocês estão aqui agora assistindo essa aula, para entender como uma big entrega estratégica, intencional, pode virar uma promoção para você. Eu vou apresentar aqui alguns cases já de alguns nichos específicos, para você entender como essas pessoas fizeram. Nesse primeiro caso, foi uma engenheira de produção. Essa engenheira de produção, ela fez uma big entrega, seguindo todo esse ritual que eu acabei de mostrar para vocês. Ela validou comigo, inclusive, essa big entrega, nós melhoramos, e ela trouxe um aumento de faturamento para a empresa em R$100 mil mensais. Nossa, a empresa faturava X e hoje fatura R$100 mil mensais a mais. E qual foi o resultado no contra-cheque? Agora chegamos na parte boa. Então, tudo o que você entregou, a gente transforma isso dentro do seu contra-cheque. Ela saiu de um salário de R$25 mil, o que já é um salário bom, o que já é um salário que menos de 1% da população do nosso país recebe. Ela saiu deste salário para R$35 mil, mais bônus. Olha só. E aí, a conta agora melhora ou não? É óbvio que se nós compararmos R$35 mil para R$100 mil que ela trouxe para a empresa ainda sai na frente, ainda fica no lucro. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente o poder de uma alta entrega, de uma big entrega. Primeiro a gente mostra para a empresa resultados em números e depois a gente faz isso aqui, ó, trampolim. É o que eu chamo de liderança lucrativa. Mas eu vou mostrar para vocês também na prática um outro caso, tá? Fica aí, um outro caso, agora da área comercial. O que esse gestor da área comercial ele fez? Ele tem uma big entrega, que é uma meta da área, uma meta, inclusive, de fechamentos de contratos. E esse gestor da área comercial, ele ultrapassou a meta com base numa estratégia que nós desenhamos. Ele ultrapassou a meta e no mês ele bateu 4 vezes aquela meta. Então, olha só que bacana, ele ultrapassou a meta. O nível de dopamina no chefe, que esperava 250 mil, olha só, o dono da empresa esperava 250 mil de meta batida. Ele entregou 1 milhão. Surpreende ou não surpreende? Os números falam por si só. O resultado do contra-cheque dele saiu de 15 para 21. Ele negociou, e quando eu falo aqui de 15 para 21, não foi uma gratificação não, tá? Não foi uma bonificação não, é aumento no salário, é uma negociação de aumento de salário, é o que eu ensino para as pessoas como fazer isso. Primeiro você entrega, depois você faz a estratégia dos 6 passos para chegar no salário desejado. Então, imagina só, ele bateu a meta, ele ultrapassou a meta 1 mês e nós conseguimos a negociação que foi vitalícia. Então, o upgrade salarial aqui para ele, de 21 mil, foi permanente, porque foi alteração direta na carteira de trabalho. Não satisfeito, eu vou apresentar um outro caso para vocês. Esse caso aqui é bem interessante porque é um gerente e ele vem da indústria de alimentos. Qual foi a big entrega que ele fez? Primeiro, ele não trouxe aumento de faturamento e nem redução de custos. O que ele trouxe aqui foi uma otimização de processos e uma melhoria e um melhor gerenciamento das entregas. Ele não trouxe números. Então, para você que acompanhou a aula e que não conseguiu visualizar que uma otimização no processo é capaz de fazer uma mudança no resultado do seu contra-cheque, eu vou te provar agora que sim. Ele saiu de 22 mil
para 28.500, porque ele fez esse processo. Ele entendeu, ele fez tudo o que você fez aqui. Escutou, ouviu essa aula, participou da aula, mas ele quis validar a estratégia comigo. Ele absorveu todos os conteúdos que você absorveu e nós validamos junto essa big entrega. Ele me escolheu como uma pessoa para fazer essa validação, nós conseguimos esse upgrade salarial e, por fim, próximo pode ser você. O próximo aqui, o próximo case pode ser você, preparando a sua big entrega, preparando para o resultado no seu contra-cheque. Meu objetivo toda terça-feira é te ensinar que você precisa estar no controle do seu contra-cheque. A empresa não pode determinar o valor do seu salário. Concorda que 28 mil reais para a empresa é um número impossível se ela não conseguir enxergar resultados através de big entrega? Mas aqui a gente consegue justamente o que eu fiz com esse gerente da indústria de alimentos, com esse gerente comercial, com esse engenheiro de produção e com tantos outros casos que já passaram no programa e que eles conseguiram essa transformação. Então, próximo pode e deve ser você. Você precisa ser ousado e desejar ter um salário mais arrojado, independentemente da empresa. Todos esses aqui diziam o seguinte: Adriana, eu não vou conseguir uma crença limitante, nós preparamos tudo, desenvolvemos uma estratégia de storytelling. É simples, sim, mas não é tão simples quando você tenta fazer sozinho, porque você é um expert de uma área específica, você pode não dominar todas as camadas, mas eu estou aqui justamente para te apoiar nessa construção. Chegamos no final da nossa aula de número 5. Eu espero que vocês tenham respondido. Quem ainda não respondeu, a pesquisa de NPS está aqui no bate-papo. Eu vou mandar novamente, por favor, é importante a participação de vocês. Não saiam ainda que eu vou anunciar o tema da nossa próxima aula na próxima semana. Então, fiquem aqui. Hoje eu estou sozinho, estou sem a ajuda do suporte. Mandei novamente a pesquisa de satisfação. Por favor, avaliem e no final vocês podem fazer o download desse mapa mental para vocês. Vou parar de compartilhar a apresentação. Quero abrir para dúvidas, caso vocês queiram usar o bate-papo, eu posso responder as suas perguntas, tá? E, enquanto isso, eu vou antecipar aqui o tema da nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai acontecer dia 23 de setembro. Então, você já agenda toda semana, toda terça-feira, ela vai ser sagrada para você, porque você vai estar aqui recebendo conteúdo gratuito na veia. Às 19 horas, nós vamos para a nossa aula de número 6, onde eu vou falar para você. O tema da aula é muito interessante. É como vender melhor o seu peixe para a diretoria. Quem aqui tem dificuldade de vender o peixe? Quem aqui ainda trava na hora de ter que vender o seu peixe, vender o seu resultado? E é justamente isso que eu vou falar na nossa próxima aula. E caso você ainda não esteja inscrito para participar das aulas ao vivo, você vai no meu Instagram agora, adrianosaraiva.1, clica no link da bio e faz o seu cadastro para receber as notificações de quando as notificações da nossa próxima aula, porque elas acontecem toda terça-feira, às 19 horas. Alguém tem alguma dúvida? Que queiram usar o bate-papo? Tudo certinho? Finalizamos por hoje. E espero vocês na nossa próxima aula, terça-feira. Tchau, tchau.